Essa palavra qual o Senhor ministrou no meu coração é que Saul ele estava muito preocupado. Quando Deus ele resolveu então rejeitar, ele não rejeitou, deixa eu deixar algo bem claro aqui na igreja. Deus ele não rejeitou Saul, a pessoa, ele rejeitou o comportamento de Saul, ele rejeitou o reinado de Saul. A gente vê que ele era um homem que amava Saul, ele que derramou azeite sobre a cabeça dele. Nós vemos que ele buscava, ele orava, né, a Deus para que o Senhor ele voltasse atrás. Mas deixa eu falar algo para a igreja, tem coisas que o Senhor não volta atrás. Tem situações que, como nós vemos aqui, Samuel ele estava com pena, né? O Senhor falou assim, eu já rejeitei, mas ele insistia em orar. E o Senhor, ele falou assim, eu já rejeitei, não tem mais como eu voltar atrás, né? A preocupação dele sobre a vida de Saul. Só que o que me chama a atenção é que ele fala assim, olha, já rejeitei, já escolhi um novo rei, né? Então pega o teu chifre de azeite e vem. E o que me chama a atenção nesse versículo é que estava faltando um azeite no vaso. O que me chama a atenção nesse versículo é que tanto ele se preocupou em orar por Saul, que ele se esqueceu da sua vida espiritual. E tem situações, como nós vemos aqui, o Senhor ele já tinha resolvido, o Senhor ele já tinha decretado, o Senhor ele já tinha feito. Então não tinha como ele voltar atrás. Então, nessa noite o que eu quero falar para a igreja é que tem situações que o Senhor ele já resolveu. E às vezes a gente fica orando, a gente fica ali remoendo, a gente fica conversando com o Senhor, se perguntando, mas por que não aconteceu? Já aconteceu, o Senhor já resolveu. Tem situações que o Senhor ele já resolveu, mas e agora, missionário, o que eu faço? Se levanta, começa a caminhar, porque a Bíblia diz que quando Deus ele falou assim, olha, levanta, pega o chifre de azeite, encha e vai, caminha. Eu já resolvi, eu já fiz. E o que você tem neste momento que fazer é começar a caminhar. É dar ouvido àquilo que eu estou falando com você. Deus ele já tinha ido lá na frente. Ele já tinha preparado o ambiente. Ele já tinha selecionado o rei. Ele já tinha tocado lá. O sacrifício já estava sendo preparado no reino dos céus, no mundo espiritual. Então tem coisas que o Senhor já está movimentando. Tem coisas que a gente ora, às vezes a gente fala assim, mas meu Deus, eu estou orando tanto e não aconteceu. Não, o Senhor ele já fez, ele já resolveu. Então fecha os teus olhos nessa noite, coloca a tua mão sobre o teu coração, coloca a Bíblia no assento e fala com o Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, aqui eu apresento a vida dos teus filhos. A tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. E nós temos visto, meu Pai, que nos momentos das nossas aflições, nos momentos, meu Pai, das guerras, das lutas, visita, Senhor, meu Deus, aqueles que têm colocado diante de Ti, meu Pai, uma questão, uma situação, Pai, uma luta, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que visita. Nós sabemos que Tu és o Deus, ó Pai, que pode todas as coisas. E nenhum dos Teus planos podem ser frustrados, ó Pai. Espírito Santo da verdade, toma esse ambiente nas Tuas mãos. Ó Deus, que o céu possa se abrir nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, desce com a Tua glória, Senhor. Nos envolve com o Teu poder. Nos envolve, meu Pai, com a Tua presença, Pai, nessa noite. O desejo do meu coração é que o Senhor traga, meu Pai, a cada dia mais um quebrantamento, Pai, sobre os nossos corações. Espírito Santo da verdade, eu te peço nessa noite, Senhor, nos inunda, Pai, com a Tua presença, Senhor, com a Tua graça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, ó Pai. Nós estamos aqui para tomar direcionamento do Senhor. Ó Deus, toda preocupação, todo fardo pesado, aquilo que nós não conseguimos resolver, nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai. Porque a Tua palavra diz, Senhor, meu Deus, vinde a mim, as que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Em nome de Jesus, essa noite, aquilo que não é nosso, ó Pai, aquilo que não é nosso, Senhor, retira de nós. Mas a Tua palavra diz, meu Pai, pega de mim o meu fardo que é leve, é suave. Aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Essa humildade, meu Pai, que nós anelamos, Senhor, meu Deus, todos os dias, ó Pai, sobre os nossos corações, ó Deus. Nos ensina, meu Pai, a servir a Tua casa, a servir o Teu reino. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa, meu Pai, nos tocar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, com a mesma delicadeza que o Senhor tocou, Senhor, meu Deus, sobre Elias que estava dentro da caverna.
aberta, Pai. Em nome de Jesus, visita pessoas nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, traga, meu Pai, uma sensibilidade, meu Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa trabalhar nessa noite, no meio do culto, no meio dos louvores, Senhor, no meio da palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, faz a Tua vontade nessa noite. Sinta-se à vontade, Espírito Santo. Faz o Teu querer, Espírito Santo, nessa noite. Meu Deus, fala conosco, porque nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Verdade, Senhor. Fala, meu Pai. Que possamos ter a mesma sensibilidade, ó Pai. Quando Samuel estava dentro, meu Pai, da tenda, Senhor. Quando Samuel, meu Pai, ele quase estava ali adormecendo. A palavra do Senhor diz que ele ouviu, meu Pai, a Tua voz chamando ele, Pai. Que haja, meu Pai, essa sensibilidade sobre os nossos ouvidos. Ouvidos abertos a ouvir a Tua voz, ó Deus. Em nome de Jesus, que possamos despertar, meu Pai, a cada dia, Senhor. Que possamos, ó Pai, contemplar, meu Pai, aquilo que o Senhor tem designado para as nossas vidas. Como o Senhor tinha, meu Pai, um chamado, um plano, um projeto sobre a vida, meu Pai, de Samuel, Senhor. Que seja estabelecido o Teu reino sobre as nossas vidas, ó Pai. Que a cada dia, meu Pai, nós possamos Te servir, Senhor Deus. Ó Pai, verdadeiramente, sem peso, Pai, com alegria, Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que o maior peso, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que estava sobre nós, a Tua palavra diz que foi lançado sobre a cruz do Calvário, o Senhor levou tudo, que era castigo, meu Pai. Para nós o Senhor levou. E hoje, meu Pai, o Senhor nos deu, meu Pai, essa leveza de poder Te servir, Senhor. Essa graça, meu Pai. E que essa graça, ela possa ser, meu Pai, manifestada a cada dia, Senhor, meu Deus. Que o Senhor esteja, meu Pai, na direção das nossas vidas. Não permita que nós venhamos tomar decisões precipitadas, ó Pai. Mas que o Teu Espírito Santo, Ele nos guie, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Ele nos mostre, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, nos molde a cada dia, Senhor. Para verdadeiramente, ó Pai, vivemos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, minhas irmãs. Tempo, né? Mas há tempo de se calar, e há tempo de se falar, há tempo de abraçar, e há tempo de não ser abraçado, há tempo de estar junto, e há tempo também de estar separado. Mas entendemos que todo tempo o Senhor é bom. Sabe? Eu fico olhando o pastor Júlio se empolgando na adoração, né? Ali, e me faz lembrar algumas coisas às vezes que nos faz entender. Quando nós conectamos a terra ao céu, não é que esse momento que nós levamos o melhor para Deus. É verdade, nós já carregamos isso, nós extravasamos o que está dentro de nós. Verdade. Momento de adoração, momento, eu digo para você, não é um momento de louvor. Pastor, o que é isso? Momento de adoração não é um momento de louvor? Não, não é um momento de louvor. Adoração não significa louvor. O louvor ele pode ter adoração. Isso tem que ter. Mas a adoração não é como você está louvando. Há vários exemplos na Bíblia. E quando nós falamos que entender isso, a adoração, ela é sacrifício. Por que é sacrifício? Porque você dá tudo que você tem. Tudo que você tem, você dá. E eu gostaria de estar trazendo para vocês a convicção justamente disso. Nós vamos falar agora sobre as nossas ofertas, nossas sementes. E entende que nós entendemos, façamos isso. Entende que Jesus ele está olhando para uma mulher, ele chama os discípulos, é uma mulher pobre, uma mulher que era viúva, ela dependia das ofertas, dependia de que alguém ajudasse ela, sabe? E ela era uma viúva pobre. Mas naquele momento Jesus chama a atenção dos seus discípulos e pergunta para o discípulo, depois de observar todo o contexto. Ele não fala, não aponta a mulher. Mas ele olha todo o ambiente, ele olha a mulher, ele olha as pessoas, os discípulos estão olhando ali e ele faz a seguinte pergunta para os discípulos: quem entregou a maior oferta? Aí os discípulos vão dizer: mestre, poxa, um monte de gente trazendo sacos ali, sabe? Eu não sei, né? Pelo tamanho do saco, pelo tamanho da oferta, isso. Mas Jesus ele fala, aquela viúva pobre, ela entregou tudo que ela tinha. Aí Jesus vai revelar o que ela entregou, o que ela tinha em suas mãos, e não se importou, ela entregou tudo, entrega. Ninguém vai no mercado, às vezes vai comprar um arroz, vai comprar um feijão, ele não vai ter um pé de arroz para você, não. Você vai comprar o arroz já
preparado para você poder ser trabalhado para cozinhar. O feijão é uma coisa, sabe? O alimento processado é a mesma coisa, mas para chegar lá houve um sacrifício. A semente tem que ser sacrificada para poder gerar o fruto que é para ter ser colhido. Entenda que nós fazemos isso em nossa vida. Nós produzimos aquilo que nós entendemos que é entrega. Então toda vez que você entender que você vem entregar adoração ao Senhor, entrega. Você vem entregar a sua semente em termos de colocar no Senhor, que é o sustento daquilo, é uma entrega. Se você vai colocar a tua família em termos de adoração, é entrega. Sabe, esse momento é o momento que nós nos colocamos. Atrás da sua cadeira está o QR Code, tem aqui a oferta física. Nós falamos isso, não é o dinheiro, é a entrega que você coloca. O quanto você tem colocado o teu coração em Deus. Aquela viúva pobre, ela dependia de Deus no dia seguinte, mas ela foi grata pelo dia de hoje. Ela foi grata pelo aquilo que estava em suas mãos. Então não se prenda a bens materiais. Relacionamento não é bens materiais. Relacionamento, ele é pessoal. Meu com Deus, seu com Deus, meu com você. Porque se eu tiver alguma coisa contra, a Bíblia fala de ser o Senhor. O meu irmão deixa alguma coisa ali, e antes de cear, até de você fazer a tua oferta, peça perdão ao Senhor, porque nós temos que ter entrega. É nós colocarmos o sacrifício, entender que é propósito do Senhor sobre a nossa vida. Amém. Sobre essa terra, produzir 30, 60 e 100 vezes mais aquilo que o Senhor tem dado. Tá? E esse momento que eu vou deixar para você colocar a sua fé, nós vamos estar orando. Tá? Lembrando para você que sexta-feira nós temos avisos colocados aqui, mas sexta-feira nós temos lá no Mineiro, né? Você colocava o endereço aqui, praticamente quase em frente ali ao Carrefour, o aquário ali, vai ser o encontro dos casais, tá? Nesse mês. Então os casais ali, todos os casais, sexta-feira, a partir das 20 horas, nós vamos ter uma programação totalmente diferenciada. Tá? Então venha, casal, venha. É um preparo de Deus, é um cuidado de Deus, é um tempo de Deus para nossas vidas. Então sexta-feira nós vamos ter esse encontro de casais. E lembrando, só reforçando, que o pastor Gil tinha falado que era dia primeiro domingo do mês, ele pensou que era domingo agora, que seria a ceia do Senhor, é o outro domingo. Esse domingo é dia 31. Tá? Então houve só um erro de comunicação disso. Então a ceia do Senhor é o próximo domingo. Domingo agora às 9h30, nosso culto normal, a palavra do Senhor. E esse momento que nós colocamos em Deus, nós vamos estar orando. Agradecendo a Deus por aquilo que nós vamos semeando sobre essa terra. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos. Entendemos que tudo que nós vamos fazer de adoração é sacrifício. O louvor que sai da nossa boca tem que ser um sacrifício. Senhor, a nossa semente de fé que é colocada para o sustento da tua obra também é sacrifício. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, o nosso trabalho que nós vemos também diante do Senhor, nós pedimos a tua bênção, é o sacrifício que nós fazemos para produzir sobre essa terra, Senhor. Tudo que o Senhor coloca em nossas mãos vai prosperar, Senhor. Porque acreditamos que o Senhor tem abençoado, Senhor, a nossa vida, abençoado a nossa casa, abençoado a nossa família, Senhor. A obediência a Deus de poder enxergar, Senhor, que nós servimos ao Senhor com um propósito, porque o Senhor nos ama, e esse amor, Senhor, nos constrange ao ponto, Senhor, que o Senhor não cobra nada por uma palavra, o Senhor não cobra nada por um milagre, o Senhor não cobra nada por um abraço, o Senhor não cobra nada por esse relacionamento, mas o que o Senhor mais quer é que nós sejamos sinceros, Deus, tenhamos um coração, ó Pai, repleto de ser abençoador, porque nós não carregamos nada, Senhor, para quando nós formos sair dessa terra, Senhor. Essa terra vai ficar aqui, Senhor, mas para onde nós vamos, Senhor, nós não podemos carregar nada, mas podemos deixar um legado, Senhor. Amém. O legado de Deus sobre as nossas vidas, Senhor, é um legado próspero, onde não falta amor, Senhor, onde não falta um coração sincero que se quebra, Senhor, onde o altar restaurado, onde a casa alicerçada, Senhor, onde a promessa é convicta escrita na porta, Senhor, porque nós somos a carta escrita por Cristo, ó Deus, não em tábuas de pedra, mas escrita, Deus, no coração, ó Pai, em tábuas de carne, Senhor, é pela fé que nós produzimos isso, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, ali a família da minha irmã, do meu irmão, Senhor, o sustento, Senhor, da sua obra, Senhor, venha produzir sobre essa terra, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27.
26 e 27. Quando nós lemos Gênesis, sempre nós vamos estar na nossa cabeça, na nossa mente. Tudo que nós enxergamos hoje, da criação de Deus sobre a terra, Gênesis é algo extraordinário para que entendamos que não existe. Deus não existe. Só para entendermos que Deus não existe. Quando eu afirmo isso, que Deus não existe, é porque se Deus viesse a existir, teria que ter sido criado. Então nós temos que afirmar que Deus não existe. Ele é. Deus, Ele é. Ele é o alfa, Ele é o começo, o meio e fim. Deus, Ele não tem começo. Então, quando eu afirmo isso, eu estou categoricamente afirmando que Deus, Ele não existe. Ele é. Ele trouxe tudo aquilo que não existia, trouxe a existência. Então, essa afirmação é que nós temos que entender na nossa vida. Nós só estamos aqui porque Deus nos trouxe a existência. Sabe? Não é algo copiado, não é algo que Ele tirou. Não. Deus, simplesmente, Ele é Deus. Ele faz conforme Ele quer, Ele trabalha segundo os propósitos dEle, que nem o pastor Júlio acaba de falar isso aqui muitas vezes, né? Deus, Ele não une pessoas, mas Ele une propósito. Entende? Quando Deus fez todas as coisas, Ele fez com propósito. E Gênesis capítulo 1, versículo 26 vai dizer assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa imagem, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus a sua imagem. Deus o criou homem e mulher, os criou. E Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, encher a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dá semente e se ache na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente, isso vos serás para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva que será para mantimento, assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom, e houve a tarde e a manhã, o dia sexto. Sabe, quando eu trabalho muito, enxergo esse texto, sabe, Deus criando, Deus formando, Deus Ele está decretando. Depois de fazer tudo, imagine quando você vai entrar na sua primeira casa, tá? Depois de casar, tá? Depois de você ter essa visão de que é um casamento, vocês vão procurar entrar numa casa, e no mínimo a casa, se for alugada, tem que estar pintada. Se for comprada, se comprar casa, você vai querer fazer algumas modificações na casa, mas a casa tem que estar pintada, organizada, tem que ter um teto, tem que ter paredes. E o que vem de resto, que você vai complementar, é sobre a organização de uma casa formada, ou seja, um sofá, uma cama, um fogão. Tudo isso são algo material, algo trabalhado para o material. Então você vai entrar dentro dessa casa, né? Mas o teu relacionamento entre você e a sua esposa é algo que vai ser não material, mas algo físico e espiritual. Por quê? Porque Deus, Ele não é um corpo, Deus é espírito. Entendemos isso? Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, sobre a face do abismo. Entendemos que quando Deus Ele vai chegar e fazer façamos o homem a nossa imagem e semelhança, depois de produzir cada elemento sobre a terra. Essa semana eu estava estudando um pouco, eu estava vendo sobre um homem pesquisando sobre até Marte. Em 2004 eles enviaram uma sonda chamada Spirit, para que pudesse instalar essa sonda, para poder estar detectando algumas pesquisas. E ela foi feita para quando chegasse lá, durasse apenas 2 meses. Mas essa sonda sobreviveu até 2010, 2011. Né? Porque ela se encerrou essa sonda, ela superou as expectativas, porque ela foi para poder ver o que tinha lá além e pudesse captar lá em Marte algumas coisas que tivessem elementos de vida lá.
Então a sonda foi lá e uma das coisas que acontece quando a sonda chegou lá, que ela foi ao chão, eles não sabiam como é que era o tipo de solo, então ia ser trabalhado isso. Então fizeram aquela sonda para que o experimento vai durar 2 meses, depois vão mandar outras, inclusive mandaram outros para lá. Mas na percepção do solo que eles foram lá, essa sonda ela teve um problema, né? Ela ficou fora de comunicação, então ela ficou sem comunicação. Eles tentando manter a distância, tentando voltar. Então ali, os meus programações de TI, lá em 2004 já existia. Para nós, foi aqui no Brasil chegar aproximadamente para nós no ano 2015, para nós que gosta de TI, que é a informação que você tem de autoprogramação, informar tudo que você vê automatizado, voltado a TI, inteligência artificial, tudo isso. Mas em 2004 faz isso. Mas o interessante é que eles queriam captar o homem. E quando ela, de repente, quebra uma das rodas, rastejando ali, tentando preparar o solo, antes de chegar a esse ponto, ela detecta um material chamado silício, que é um material realmente conhecido. Então ela detecta esse material, olha, aqui poderá ter uma vida. Há uma coisa devido, porque esse material é um material também orgânico, mas não há comprovação necessária que existisse água, para que viesse ter a questão do organismo, sustentabilidade do local. E ela vai ali, tentando, e de repente uma das rodas quebra, ela começa a se rastejar. O que ela passou 2 meses, essa sonda prevalece ainda mais 6 anos. Mas um período interessante em que ela para de funcionar em determinado tempo, ela tem as placas solares, e a sujeira foi tanta, que as placas foram tampadas e a sonda entrou em hibernação, para que não pudesse, totalmente se desligar. Ela entrou em autoproteção. E sem esperar, um redemoinho, um vento que veio naquele lugar, a tempestade que veio de poeira, tudo aquilo, acabou o movimento dos ventos, limpando. E a sonda voltou a funcionar de novo. E ali ele começou a rastejar, portanto, de repente começou a rastejar, a roda rastejando. Eles detectaram no solo um material que só é encontrado em mar. Eles encontraram sal. Interessante. Aquele era um lugar que eu teve água no dia. Construção do dia. Então o homem entendeu que ali poderia ter vida porque foi. Mas por que eu estou falando sobre essa sonda? Por que eu estou falando sobre essa perspectiva disso? Um lugar sem Deus, inabitável, sem a vontade de Deus, ele não quer fazer nada, acontece. É morto. Não tem vida. O homem tem que entender que aonde Deus não quer que haja vida, não vai ter vida. Simplesmente isso. O homem foi amado, tinha sido fato, ele vai ter tudo o material que pudesse existir lá para poder gerar vida. Um dia ter vida, mas não tem vida. Talvez um dia tivesse vida, mas essa compreensão não chegou a mim, não chegou a você para que você desse mais ter vida. Mas encontramos todas as essências de vida aqui sobre a terra, porque Deus, pelo poder da sua palavra, trouxe a existência. Aquilo que não podia existir, que não existia. Isso é interessante. Deus, ele traz existência aquilo que não existia. Então a minha fé começa a se basear nisso. Por que eu creio em Deus? Porque Ele é acima de todas as coisas e pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Mas quando eu confio na pessoa certa, eu sei que Ele pode fazer, mas no tempo dele. Mas Deus, Ele tem tempo? Não. Deus é atemporal. Nós temos tempo. Quando falamos no tempo dele, é a vontade dele. E quando eu expresso isso, entendo que Deus fez tudo, Ele olha para tudo e abençoa, e diz, e viu Deus que era bom tudo que Ele fez e abençoou. Entende uma coisa que eu vou falar para você? Essa declaração de abençoar é algo muito forte. Porque quando eu falo assim, acabou tudo agora. Olha só, capítulo 2. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 3. Capítulo 2. Aliás, capítulo 2, versículo 2. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, obra que como Criador fizera. É como Deus faz assim, acabou, está pronto.
está pronto. Tudo está pronto. Tudo está certo. E o grande interessante nós vemos isso é que Deus fez um homem com livre escolha. Livre escolha. Eu quero que você entenda isso. Deus, Ele fez eu e você com uma livre escolha. Hoje você está aqui porque você escolheu estar aqui. Amém. Glória a Deus. Você escolheu ouvir a palavra, você escolheu sentar. E talvez o mês passado eu vi uma palavra muito forte. E essa palavra muito forte me lembrava muitas vezes a atitudes. Quando nós vamos para a igreja, ou estamos louvando ao Senhor, e a ver no final do culto, os pastores, nós vamos dar a bênção apostólica, aí nós falamos, poxa, o culto acabou. Preste atenção, o culto só acaba quando você para de adorar a Deus. E talvez no meio do culto você parou de adorar a Deus. Talvez a tua caminhada de chegar aqui, você parou e deixou de adorar a Deus. O culto só acaba quando você deixa de adorar a Deus. Você continua adorando Deus independente do culto, independente do estado que você veio da sua casa para cá, ou você vai para o trabalho, ou você vai para o lugar. Só acaba a adoração a Deus quando você determina com o teu pensamento. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Isso é adoração. Sabe, quando nós se prostamos diante do Senhor, a mulher, sabe que Maria Madalena, quando ela vai quebrar os vasos, ela vai diante do Senhor, ela leva um momento de adoração, porque ela compra as perfumarias, ela adora o Senhor, sabe, ela entende, ela valoriza quem Ele é, ela expressa um sentimento. A adoração ela está ligada a sentimento, está ligada a relacionamento. A adoração não está ligado a você ter um objeto. O objeto não adora. O objeto não tem sentimento. Sabe, o objeto ele é algo que ele é perecível. Como o nosso corpo é perecível. Mas a adoração ela não é perecível. A adoração ela expressa um sentimento que ela não pode ficar nas quatro paredes. Ela vai além. E quando Deus está criando isso, Ele expressa sentimento. Ele expressa um alinhamento daquilo que Ele está criando com graça, com desejo de tudo que era perfeito. Então, quando nós entregamos algo para Deus, tem que ser isso. Por isso que eu quero chamar você a atenção, capítulo 4 de Gênesis. No capítulo 4, é o homem após a queda. E nós vamos falar sobre dois caminhos. Um caminho que você escolhe, se você quer seguir, e o outro caminho você também escolhe, como nós escolhemos todos os dias. O certo e o errado não existe. Pastor, é da direita ou da esquerda? Não, não é política, não é religião, não é racial, não é pessoal. Mas se não é pessoal, ele é o que então? Ele é algo que não se prende a só uma pessoa. Olha só, a Bíblia vai dizer assim, capítulo 4 de Gênesis. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Eva deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador. E aconteceu que no fim de um dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Vou repetir de novo. E aconteceu que no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou ao Senhor Abel e de sua oferta, ao passo de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, decaiu seu semblante. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descai o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederem mal, eis que o pecado lhes aporta, o desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Olha só que coisa interessante. Pastor, essa passagem já foi falada várias vezes, já ouvi falar dessa passagem, mas
trago para você uma questão muito forte. Por que é uma questão muito forte aqui? Porque após a queda, o que vai ser gerado agora são dois seres que nunca tiveram no jardim do Éden, num lugar secreto de Deus, onde Deus abençoou, onde Deus declarou todas as sortes de bênção, onde Deus declarou que antes da fundação do mundo, sabe, lá em Efésios vai declarar antes da fundação do mundo, Deus nos abençoou nas regiões celestiais, sabe, com todas as sortes de bênção, declarando o processo, declarando os propósitos, declarando que toda a humanidade, ela foi criada com adoração, ela foi criada com graça, foi criada com convicção, foi criada com um propósito que não está ligado a uma pessoa, mas está ligado a um coração, um sentimento verdadeiro. Quando João declara que Deus amou o mundo de tal maneira, imagine, quando Deus está preparando tudo, Ele oferece e dá o melhor que Ele tem para o ser humano ser criado. E agora, depois disso tudo, o que acontece com Adão e Eva é que eles vão gerar. E essas duas escolhas estiveram no seu coração. Porque quando estavam no jardim, eles tinham tudo, mas conseguiram transformar o jardim no deserto. O deserto é a ausência de Deus. O deserto é como olhar para Marte e mandar um equipamento checar a possibilidade de a existência de vida e não encontrar nada. Porque Deus, o seu Espírito, não estava passando sobre a face daquele planeta. Não estava sobre a face das águas. Aquele lugar não habitava Deus, mas nesse lugar habitava Deus. A escolha do Senhor foi ter a proximidade do homem, desse relacionamento. Não era o objeto que Deus estava para dar, não eram as bênçãos que estavam sobre o homem, que pudesse encher o coração do homem, mas a presença de Deus de adquirir toda a excelência de que eles podiam desfrutar. Sabe, estar próximo, gerar sentimentos, gera para você convicções. Tem pessoas que amam mais uma casa, tem pessoas que amam mais um carro, tem pessoas que amam mais um emprego, tem pessoas que amam mais o que elas têm de bem materiais, ama mais as redes sociais, ama mais aquilo que ela tem lá fora, mas esquece que nada disso ela vai levar, nada disso vai gerar um sentimento verdadeiro, vai impactar a tua vida ao ponto de deixar um legado. Por isso que Jesus vai dizer que é muito mais fácil um camelo passar, aí era a porta, que era de Jerusalém, que era de formato de um camelo, né? Para poder passar aquela, justamente, a sua cocova diante ali, daquela porta. E Jesus vai dizer, é muito mais fácil o camelo passar por aqui, do que um rico entrar nos céus. Por quê? O coração. A escolha está no nosso coração. A decisão que nós fazemos. Ou amamos o que nós possuímos, ou declaramos que o Senhor verdadeiramente é o nosso Deus e enxergamos que tudo que Ele faz produz em nós uma diferença. Por que tudo isso faz? Esse mês nós falamos muito aquela questão de gratidão. Gratidão é algo que expressa adoração do tempo todo. Gratidão é algo que expressa adoração o tempo todo. Pastor, mas é o tempo todo? É o tempo todo. A gratidão, ela expressa o sentimento de adoração o tempo todo. Por isso que você vai entender que as duas escolhas, nascem dois filhos. Um com o pensamento que estava no coração de Eva e de Adão. E o outro vai também expressar aquilo que Deus gerou, como Abel. Então a Bíblia fala que Caim, ele foi labrador. Mas entende o propósito que ele coloca em seu coração. Depois de ele ver produzir tudo que foi produzido sobre a terra, ele pega um fruto e vai levar diante do Senhor. A Bíblia fala que Abel, da sua primeira cria, a sua primeira cria, Abel viu a vida nascer em seus braços. Abel esperou o momento, ele viu a gestação, ele viu os processos, cuidou dos processos. Foi o primeiro parto de um animal dado sobre a terra. Abel, ele está olhando. Então, ele vê a vida renascendo, a vida trazendo a existência daquilo que Deus é.
Então ele olha tudo, ele fala, não tem como é que isso é capaz? Sabe, como é que esse animal tão dócil, como é que ele começa a gerar um sentimento, e depois de amamentar, depois de, sabe, de ser companheiro, sabe, ele vê os animais tratando o relacionamento de mãe, o relacionamento materno, o relacionamento da criação, de produzir sobre a terra, aquilo que Deus declarou, para que viesse a existência, a produzir sobre essa terra. Abel, ele enxerga a essência de adoração de Deus naquilo que Deus fez. Não tem como explicar as coisas que Deus criou, simplesmente ele fez por amor. Amor é dado, não é cobrado. Você não cobra amor. O amor é dado, ele é espontâneo. O amor, ele é uma gratidão tão imensa que você não consegue conter. Então você não contém e você dá sem esperar receber. É essa atitude de Deus quando ele faz. Ele dá sem esperar receber. Ele dá sem esperar que você dê em troca. Só que o que acontece com Abel é que nós lemos, gente, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Entendemos o que é ser grato? Se eu vou no mercado, como eu falei para vocês, e eu vou comprar ali, seja ele um ovo, seja ele qualquer hortaliça, ou qualquer semente, que um dia foi semente, que hoje é um feijão, um arroz, está pronto. Mas houve um sacrifício na terra. Houve alguém que trabalhou a terra, alguém que produziu a terra. Esse alguém foi ele. Ele que trouxe a existência. Amém. Glória a Deus. O homem não criou sementes. O homem não criou a vida. Deus deu. Deus me deu a minha casa, a minha família, a minha esposa, meu filho. Deus me deu. Mas Ele deu essa semente. Isso é o mais importante, você atender o que vai acontecer agora sobre dois caminhos, duas atitudes. Porque no capítulo 2 nós vimos que Deus abençoou depois de tudo criado, no sétimo dia Deus vai descansar e Deus abençoou. Olha, é muito bom, é excelente. Todo o período da criação, Deus viu Deus que era bom, os céus e a terra sendo criados, separação das águas, viu Deus que era bom e muito bom, mas quando ele criou o homem, viu Deus que era muito bom o que ele tinha criado. Ou seja, a graça, a verdade, há um propósito grande. Amém. Quando nós entendemos, quando a terra não produz isso, olha para Marte. Enxerga onde não tem vida. Enxerga planetas onde não tem vida. Enxerga lugares no deserto onde não tem vida. Só Ele pode trazer. E essa noite, quero deixar esse versículo com você, a atitude de Abel e a atitude de Caim. A obediência que gera a bênção e a quebra de aliança que gera a maldição. Existem dois caminhos. O caminho da quebra de aliança ele aprendeu com Adão e Eva, seus pais. Caim. A aliança única, a imagem e semelhança de Deus, é o reconhecimento da graça. Todo ser humano que não reconhece a graça, o favor não merecido, ele não consegue viver os céus. Sabe por que ele não consegue viver os céus? Porque ele olha para a terra e vai dizer, olha, tem que ser trabalhado, não vale a pena. Sabe, as pessoas são assim, são assadas, estão jogando lixo na porta, estão matando, estão roubando. Ei. Há dois caminhos. Um leva a graça. A Bíblia fala que o que Abel entrega diante do Senhor foi algo extraordinário. Preste atenção, algo extraordinário. O que é esse algo extraordinário? É um coração que reconheceu que Ele é. Não que Ele existe, que Ele é. E quando isso fala que Ele é no momento da minha crise, no momento da minha dor, no momento da minha aflição. Sabe, no momento que eu estou numa catástrofe totalmente financeira. Você vai recorrer a uma agiota, vai recorrer a isso, vai recorrer a um monte de coisa. Mas você não vai se posicionar a orar a Deus para saber o que você tem que fazer. Às vezes você tem que perder algo material, perder um carro, vender algum bem material para suprir o teu financeiro, porque a falta de descontrole da minha, da tua escolha, leva à escassez da bênção do Senhor. O Senhor deu sobre as nossas mãos aqui que podia ser providência. Sabe, Deus vai multiplicar na minha vida 10,
20, 30, 60 e 100 vezes mais quando eu entender que o propósito da criação, Deus fez tudo com graça. Graça é relacionamento da adoração. Então você sai do seu trabalho, está em adoração, agradece essa porta aberta. Amém. Agradece a porta que abriu. Está frio, agradece esse frio, sabe? Porque você vai ter um cobertor para te cobrir. Amém. E se você tiver alguém para te esquentar à noite, melhor ainda. Agradece esse pé para te esquentar. Agradece aquele que vai bater, sabe, na porta do teu quarto, chorando às vezes. É o teu filho, agradece essa bênção. Sabe? Tem essa perspectiva na tua vida, que Deus fez com o propósito de ser abençoada a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus declarou essa bênção quando Ele criou. Quando se tem um coração como Abel, ele se aproxima de Deus, ele enxerga Deus, ele caminha com Deus, ele vai em direção a Deus, ele busca a Deus, ele expressa a Deus, ele ama a Deus, ele não é egoísta, ele não é idólatra, ele não é uma pessoa que quer só para si, mas ele requer uma graça que retribui tudo que está em volta. Amém. É um cuidado especial de Deus na sua vida. Impacta o ambiente. E isso chama a atenção de Caim, porque não tinha isso. Quando na vida as pessoas não têm isso, meu querido, eles querem matar, querem roubar, querem destruir. Entende? O que eu vou dizer para você. João, capítulo 19. Não sei se colocou outro texto. Pode colocar João 19, 30. João 19, 30. Evangelho de João 19, 5:30. A Bíblia vai dizer assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, ele deu o seu espírito. Essa expressão, no grego, essa de Tetelestai, está acabado, está consumado, está pronto. Eu deixo para vocês essa mensagem que ele deixou na cruz. Tetelestai, consumado, pronto, foi feito. O que Abel expressou diante do Senhor, Jesus expressa a mesma vontade de Deus para o homem. Tetelestai, está ao teu alcance, está ao meu alcance, está ao teu favor. glória a Deus. Está alcançável. Verdade. Você pode chegar lá, eu posso chegar lá. De que jeito eu vou chegar até lá? Como eu vou chegar até lá? Como é que você vai até Ele? É quando você vem à igreja? Quando é que você acaba de adorar o Senhor? É quando se dá a bênção apostólica? Quando você adora o Senhor? É quando você está deitado? Quando você está levantado? Quando você está caminhando? Quando você está pela rua? Quando você está no mercado? Ou quando vem a enfermidade sobre a tua vida? Vem uma aflição sobre a tua vida? Vem a ansiedade sobre a tua vida? Eu quero dizer o que Jesus completa aqui em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus, a Trindade de Deus, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus estava aqui. Jesus, e nessa expressão em que ele fala, depois do sétimo dia Deus abençoou, está tudo pronto. Jesus agora, depois disso, do homem fora do jardim, Jesus vai dizer agora eu estou colocando uma porta. Isaías 43, versículo 19. Foi louvado esse hino hoje, eu nem atendo nem com esse texto. Eis que faço coisa nova, está saindo a luz
Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Ou seja, aonde habitava um deserto, Tetelestai. Está pronto, está consumado. Deus já direcionou para mim, para a tua vida, essa palavra sobre a minha casa, sobre a minha família. Todos os dias eu vou lutar para que a vida do meu filho realmente tenha esse Tetelestai. Que a minha vida no serviço tenha esse Tetelestai. Que a minha caminhada pela rua tenha Tetelestai. Que a minha caminhada aqui fora tenha Tetelestai. Que a caminhada sobre a tua vida tenha Tetelestai. Está pronto, está consumado. Viva isso. Quando você entender esse propósito dessa cruz que Jesus está falando, você vai entender. Está doendo seu joelho? A idade chegou? Está novo ainda? Então tem ainda para muito a viver ainda. Mas tem muito jovem que já não viveu mais sobre essa terra, está lá aos sepulcros. Tem muita gente que gostaria de viver, está nos hospitais. Tem muita gente que queria ver mais ainda de Deus, mas não pode. Por quê? Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro. Amém. Mas Deus nunca vai aceitar um homem por inteiro que se entrega pela metade. Amém. Aqui eu digo para você, quando ele cair, entrega a metade dele, não entrega o coração, ele não alcança a adoração. A adoração é o reconhecimento de Deus sobre a tua vida. Amém. Glória a Deus. É por isso que a nossa irmã Andréia, quando ela abriu hoje, ela falou sobre Saul e vai falar sobre direcionamento a Jessé. Porque Deus não olha como um homem vê. Deus vê o coração. E Saul tinha um coração que não agradava a Deus. Mas em Davi, põe em mim, Deus. Põe em mim, Deus. Um espírito reto. Um coração puro. Tetelestai sobre a tua vida, minha vida. Espírito Santo de Deus, que derrama sobre vocês de tal maneira, meus irmãos, que vocês possam encontrar essa palavra sobre as suas vidas e entender que nada é por acaso. Deus, Ele é. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele age agora. Deus, Ele trabalha aonde eu não consigo trabalhar, mas aonde eu posso chegar. Onde é que eu posso chegar? Senhor, se está em minha possibilidade de buscar o Senhor, a Tua palavra que renova, Senhor, um sentimento verdadeiro, que expressa, Senhor, uma gratidão, quando eu coloco, Senhor, na minha mesa, que seja a excelência daquilo que o Senhor tem me dado, seja um arroz, seja um feijão, Pai, seja um ovo, seja um bife, Senhor, seja uma muqueca, Senhor, de peixe, eu não sei, Senhor, a carne assada, mas a possibilidade que eu tenho não é, Senhor, aquilo que o Senhor me dá, mas aquilo que eu reconheço que na minha mesa o Senhor assenta, no meu coração o Senhor assenta, na minha casa o Senhor, Senhor. Por isso eu posso declarar, eu quero declarar e expressar isso, para que lá no céu, Pai, chegue essa declaração de carregar o céu sobre essa terra e declarar como Jó declara, Senhor. Jó declara isso. Nu eu vim para esse mundo e nu retornarei. O Senhor me deu, o Senhor me abençoou, o Senhor também tirou. Mas o meu Redentor vive. E com Ele também viverei. A graça, a reconhecimento, a relacionamento. Não é naquilo que o Senhor pode me dar, mas é naquilo que eu enxergo em Ti, Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Senhor, completa esse gozo no nosso meio. Faz-nos crescer como família, Deus. Assim de necessidade um dos outros, Deus. Não caminhar como indivíduos separados, Senhor. A graça, Senhor, não é individual. A graça, Senhor, é o conjunto, Senhor, do relacionamento, ó Deus, de um corpo, ó Deus, que é tudo a cabeça, Senhor. Que nós vamos produzir nesse lugar, Senhor, a excelência, Senhor, desse evangelho, Senhor. Tetelestai, Senhor, sobre esses quatro cantos, Pai. Está tudo consumado. A Tua graça, o Teu poder foi derramado. Há uma unção de Deus, há um coração quebrado, um coração contrito, há um coração que se rende, Senhor, há um coração que quer expressar, Senhor, hoje eu renuncio o meu eu, hoje eu dou o nome para o meu eu, ó Pai. O meu eu é aquilo que me afasta de Ti, é a minha mentira, é o meu ódio, é o meu vício, é a minha idolatria. É o meu coração que está preso no meu carro, no meu serviço.
Eu dou nome, Senhor. Eu declararei essa morte, Senhor, a essa falência, Senhor, desse coração, ó Pai. Porque agora eu quero um coração, ó Pai, que expressa sentimentos, que ame o meu irmão, que peça perdão, que gera um relacionamento. Porque a falta de perdão gera morte. A falta de perdão quebra a aliança. Eu não quero um coração de Caim, eu quero um coração como Abel. Há um coração restaurado naquela cruz. Quando Jesus fez ali no Jardim do Éden, disse: está tudo pronto, Pai. Está tudo preparado. A escolha, Senhor, é minha. A escolha de renunciar a árvore da ciência do bem e do mal é minha, Senhor. A escolha hoje de querer a vida, Senhor, querer Jesus na minha vida é minha agora, Senhor. Senhor, eu não posso querer viver, Senhor, os céus aqui no ambiente de culto e na casa o inferno, Senhor. Eu quero declarar, onde estiver alojado, toda a presença do mal, Senhor, aonde foi trabalhado, Senhor, toda a arma forjada, Senhor. Eu quero declarar, nos 4 cantos da minha casa, onde estiver, Senhor, estou declarando no meu quintal, Senhor. Eu estou declarando aonde está alojado, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu estou dizendo: sai maldição, sai quebra de aliança, sai inveja, sai ciúmes, sai em nome do Senhor Jesus, estou declarando agora. Sai espírito de morte, espírito de ódio, espírito de ira, espírito de prostituição, sai em nome de Jesus, de pornografia. Em nome do Senhor Jesus, eu estou numa ordem. Porque o meu coração agora, Senhor, eu te peço, Senhor, eu confesso todos os dias. Eu preciso de adoração, Senhor. Eu preciso de adoração, Senhor, do teu altar, do meu coração. Em nome de Jesus, trabalha nos nossos corações, Pai.